a respeito do qual o apóstolo orienta que também seu discípulo se resguarde, pois é este somente um dentre tantos que irão ser usados como instrumento na mão do diabo para perseguirem e denunciarem aqueles que servem a Deus, a fim de vê-los sucumbir ante a fúria dos poderes humanos, escravizados como estão pelo Deus deste século, mas de algum modo nos surpreende, uma vez que nosso Senhor já nos havia advertido acerca dos tais. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 17 e 18. E esta foi uma das mais duras provas a que os batalhões de Cristo foram submetidos, desde os apóstolos até séculos depois. Mas a história nos declara quem foram os vencedores, pois foi o sangue dos mártires que fez brotar e crescer a bela árvore que é a Igreja. E este grande homem que já vê a si mesmo como contado entre o número dos que vão regar a árvore do cristianismo com seu próprio sangue, junta suas últimas forças para dar suas derradeiras instruções e pedir a vinda urgente de seu amado Filho para um último abraço afetivo e uma bênção apostólica, para um afastamento não definitivo, pois ambos compartilham de tão maravilhosa esperança na qual estamos incluídos, glória a Deus, mas que momentaneamente não deixa de causar dor e abatimento, e conforme nos afirma Joseph Angus em seu livro História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, página 706, editora Ragnus, 2008, bem como Paul Lawrence no Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, página 165, editora SBB, 2008, as datas mais prováveis para a composição desta epístola são as datas de 66 ou 67 depois de Cristo. E a nós fica uma dúvida que só poderemos sanar naquele grande dia, quando reunidos à grande mesa para a ceia do Cordeiro na glória, pudermos pessoalmente indagar se foi possível ao Filho amado atender a um dos últimos pedidos de seu dedicado e incansável Pai na fé. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. As cartas de Paulo e o cânon neotestamentário. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 ao 16. Qual o real valor das escrituras do apóstolo Paulo em relação a toda a obra neotestamentária? É por certo inestimável seu valor de cunho doutrinário, enquanto subsídio indispensável para se entender o complexo mistério da salvação unicamente pela graça de Cristo Jesus. E a respeito disso, o apóstolo Pedro faz menção quando trata do tema, afirmando que o amado irmão Paulo, acerca disso em suas epístolas que, aliás, alcançam um nível de profundidade tal em seu desenvolvimento do tema que leva o apóstolo a admitir certa dificuldade em acompanhar a complexidade de seu pensamento, o que torna algumas passagens difíceis de entender, mas não impossíveis. Por isso atribui as distorções interpretativas à mera incapacidade ou má intenção mesmo dos indoutos e ignorantes, que distorcem não somente os escritos paulinos, mas outras tantas escrituras
que considerarem úteis a sua manipulação para motivos escusos. É, na verdade, interessante observar o apóstolo Pedro declarar que estes indoutos e ignorantes operam a distorção destas e de outras escrituras. Com isso, declarando que estas escrituras, ou seja, as cartas do apóstolo Paulo, podem e devem ser reputadas na categoria de escrituras, tão importantes e inspiradas como as outras, dentre as quais podemos incluir as escrituras sagradas da Antiga Aliança e as coleções que já tratavam em preservar as palavras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo, ou seja, as primeiras coleções dos Evangelhos. Como já esclarecemos ao longo desta obra, o impulso inicial dos comissionados foi, e não poderia ser de outra maneira, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas necessariamente chegou o momento em que os apóstolos e seus fiéis discípulos tiveram que se empenhar na árdua tarefa de registro dos testemunhos fiéis acerca da verdade, a fim de se constituírem em prova final contra as tergiversações dos hereges que se empenhavam em contaminar a pureza da doutrina cristã com seus ensinos espúrios. E a partir deste nobre esforço que surgiram no quadro da história as primeiras correspondências, as primeiras compilações acerca das palavras e obras de Cristo, e enfim as primeiras coleções de escritos, que irão compor juntamente com os escritos da Antiga Aliança, em um primeiro momento a Septuaginta, o que veio a se convencionar como Bíblia Sagrada, nome que lhe foi aplicado pela primeira vez por volta do século IV, conforme nos informa o pastor Antônio Gilberto. É consenso geral entre os doutores no assunto que o nome Bíblia foi primeiramente aplicado às Sagradas Escrituras por João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, século IV. A Bíblia através dos séculos, página 18, editora CPAD, 2001. E para a composição dessa importante coleção de livros, repositório das palavras de salvação para toda a humanidade, desempenhou um papel fundamental a coleção das cartas do apóstolo Paulo, que ainda, conforme o pastor Antônio Gilberto, foram escritas entre 52 e 67 d.C., o que perfazem um total de 15 anos de atividade literária. Mas se levarmos em consideração a hipótese da carta aos Gálatas como a primeira epístola neotestamentária, conforme afirma Paul Lawrence, teremos que admitir a data de 48 ou 49 d.C. para o início da atividade epistolar do apóstolo, o que elevaria a 19 os anos em que trabalhou para produzir as 13 cartas, que constam em nossas Bíblias organizadas não por um critério cronológico, e sim por ordem de tamanho, da maior, que é Romanos, 16 capítulos, que aliás iguala em número de capítulos a 1 de Coríntios, mas a antecede para que a 1ª e a 2ª de Coríntios, que dispõe de 13 capítulos, estejam unidas. E finaliza com o bilhete pessoal a Filemon, com apenas um capítulo, composto de 25 versículos, considerando um padrão cronológico aproximado e levando em consideração a hipótese apresentada da carta aos Gálatas como primeira carta, teríamos uma evolução epistolar com a mencionada carta aos Gálatas sendo redigida por volta de 48 e 49 d.C., logo após a primeira viagem pela região denominada Província Romana da Galácia, o que fora o foco de intensa tentativa de judaização por parte dos judeus que estavam dentro da igreja. A seguir temos a carta aos Tessalonicenses em 51 d.C., como fruto da necessidade de maiores informações aos crentes tessalônicos, alvo da segunda campanha missionária do apóstolo, e aos quais não pôde empregar mais tempo de pastoreio devido à intensa perseguição que sofrera, mas aos quais não abandonou, conforme percebemos em suas cartas. Seguido a estes, podemos nos informar, por meio da excelente obra historiográfica do Dr. Lucas,
acerca dos itinerários do apóstolo, que o levou, por exemplo, à grande metrópole de Corinto, para os quais escreveu 2 cartas por volta de 56 d.C., quando já estava envolvido em sua terceira viagem missionária. Após isso, agora novamente instalado na igreja coríntia, Paulo, com o auxílio de um amanuense, redige a pérola teológica do Novo Testamento, que é a Carta aos Romanos, por volta de 58 d.C., e que é riquíssima em conteúdo doutrinário, e discute como em nenhum outro lugar bases para a afirmação da salvação unicamente pela fé, a expressão máxima da manifestação da graça divina. Passados estes fatos, somos novamente inteirados pelo Dr. Lucas acerca dos caminhos percorridos pelo apóstolo, que iriam dar em Jerusalém e depois em Roma, como pretendia, mas talvez não da forma como desejasse, pois é como prisioneiro que Paulo enfim aporta a capital do mundo, para enfim cumprir a promessa de ir ter com estes tão estimados irmãos em Cristo. Mas isso não impediu que o apóstolo continuasse a produzir, sob inspiração do Santo Espírito, o conteúdo tão importante que alimentou a igreja de sua época e permanece com a mesma autoridade para nós. Assim, da prisão entre 62 e 63 d.C., aproximadamente, o apóstolo envia carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e um bilhete pessoal, mas não menos importante e inspirado, a Filemon, para tratar da situação de um escravo seu fugido, mas agora encontrado e muito estimado, que leva o apóstolo a por ele interceder junto a seu Senhor por direito humano, mas não divino, perante o qual ambos são, na verdade, irmãos, como assim demonstra o apóstolo. Nesse trecho temos uma questão extraordinariamente importante no entendimento da colossal obra missionária de Paulo. A narrativa do competente historiador do Novo Testamento nos silencia quanto ao martírio do apóstolo e também não nos informa em sua descrição itinerária acerca das cidades que são citadas nas chamadas cartas pastorais, enviadas a Tito e a Timóteo, importantes cooperadores na obra do apóstolo e que foram por ele designados a zelar pela obra em locais como a ilha de Creta, que aliás não é mencionada nas viagens de Paulo conforme Lucas as descreve, bem como locais como Nicópolis, também mencionados pelo apóstolo. E a melhor solução apresentada pelos estudiosos é o entendimento de que após os fatos abordados por Lucas em Atos, temos uma posterior libertação de Paulo do tribunal romano, tal como ele mesmo descreve a seu filho na fé Timóteo, quando diz que foi livrado da boca do leão, conforme 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 17. E o que nos leva a entender que o apóstolo teve a grata oportunidade de empreender uma 4ª viagem missionária, que infelizmente não foi descrita pelo Dr. Lucas, e da qual não nos resta outros indícios, com as citações de cidades que não constam nos itinerários lucanos e por meio das quais inferimos a sua 4ª campanha, durante a qual redigiu a carta ao seu cooperador Tito em Creta, por volta de 63 a 65 d.C. E finalmente, depois desta última oportunidade de batalhar pelo Evangelho, também inferimos que tenha sido novamente capturado, agora sob a perseguição do implacável imperador Nero, que se voltava impiedosamente contra os cristãos, e sob tal déspota podemos entender que Paulo tenha sido enfim aprisionado, o que o levou a escrever a seu amado filho em tom lúgubre de despedida e pedido para que urgentemente venha ter com seu velho e cansado pai. E isto cremos por volta de 66 ou 67 d.C., quando enfim se eclipsa o fulgor deste tão intenso luzeiro doutrinário da cristandade. Os escritos epistolares deste campeão da fé foram dos primeiros escritos a serem preservados em conjunto e a serem compartilhados entre as diversas comunidades cristãs que as liam, copiavam e cediam a outras comunidades necessitadas deste precioso ensinamento, como já foi elucidado na própria fala do apóstolo, que recomendava aos colossenses trocarem as correspondências lidas com os laodicenses.
podemos encontrar fundamento para esta ideia na coleção das cartas paulinas, como constituindo importante conjunto de escritura com as demais. Na análise desenvolvida pelo Dr. F. F. Bruce em seu livro O Cânon das Escrituras, página 110, editora Ragnos, 2015. No documento normalmente considerado o mais recente do Novo Testamento, é feito referência a um dos escritos de Paulo, de quem é dito que fala com um sentido semelhante ao do autor da carta, em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, continua o autor, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, segundo a carta de Pedro 3,15. Aqui as cartas de Paulo parecem formar uma coleção identificável e receber o status de escritura, já que são associadas às demais escrituras. Se fosse possível saber com mais certeza a data de 2 de Pedro, isso forneceria um ponto de referência importante na história da canonização dos documentos do Novo Testamento. Bem cedo na história da composição do cânon, os escritos do apóstolo dos gentios já começou a desempenhar grande importância e a exercer inestimável influência nas comunidades cristãs que se espalhavam, e pareceu-lhes o mais proveitoso ter as diversas cartas reunidas numa coleção que futuramente seria anexada a outra importante coleção de livros, os Evangelhos, e a ligação entre ambos seria estabelecida pela obra histórica por excelência do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, o fiel testemunho prestado pelo Dr. Lucas, o mesmo autor de um evangelho, no qual também expressa de antemão o empenho em escrutinar os fatos relativos à vida e obra do Senhor Jesus, bem como depois fará o mesmo em relação aos primórdios da Igreja. Atualmente, na área de pesquisa a respeito do importante material escriturístico que comprova, dentre outras coisas, a autenticidade e fidedignidade em relação à preservação do texto bíblico, temos nos escritos paulinos um importante e robusto material para a pesquisa, e ainda de acordo com o nobre Dr. F. F. Bruce, alguns dos documentos mais antigos não só da cristandade como também da cultura ocidental, que conta com grandes vultos do saber, tal qual os filósofos Aristóteles ou Platão, todavia é grande a distância entre a quantidade e a qualidade de preservação entre os textos preservados destes autores, na verdade as cópias mais antigas de que se pode ter acerca dos escritos originais destes que foram perdidos, e as cópias dos escritos neotestamentários, e em especial da coleção das cartas paulinas, tal como nos descreve. A cópia mais antiga existente da coleção das obras paulinas é o manuscrito P56, escrito por volta de 200 d.C. Desse códice, 86 fólios ainda existem, dos que foram originalmente 104. Evidentemente, as 3 epístolas pastorais não estavam incluídas, 1 e 2 Timóteo e de Tito. Entretanto, inclui Hebreus, que aparece em segundo lugar em sua sequência de cartas, entre Romanos e 1 de Coríntios. A sequência provavelmente se baseou numa ordem decrescente de extensão, assim como a sequência atual das cartas de Paulo. Apesar de 1 de Coríntios ser maior que Hebreus, ela deve ter sido colocada naquele lugar para evitar que fosse separada de 2 de Coríntios. Mais tarde será questionada a autoria paulina da carta aos Hebreus e atualmente não se sabe quem seja seu autor. Nota do autor: O Cânon das Escrituras, F. F. Bruce, páginas 118 e 119, editora Ragnos, 2015. Diante disso, é inegável a importância e a influência exercida pelos escritos de Paulo, tanto na imponente marcha de conquista de diferentes povos para Cristo, a fim de que sejam todos, enfim, conduzidos ao reino do Filho de Deus, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão,
bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11. E onde nós também nos encontramos, uma vez que se tornou evidente aquela verdade que abalou definitivamente a vida do monge de Wittenberg. E como uma torrente avassaladora e purificadora varreu toda a sujeira depositada há milênios e que já houvera soterrado debaixo de suas mais esdrúxulas heresias as verdades mais profundas das palavras que Deus veio a pronunciar, valendo-se da boca deste profeta de Tarso, e que libertaram almas e continuam a libertar desde o século XVI com a poderosa reforma protestante, iniciada por Lutero e continuada por todos aqueles que estão comprometidos com a essência da palavra de Deus e são impulsionados por essa verdade fundamental. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Com isso encerramos a leitura deste extenso trabalho, cujo objetivo foi analisar principalmente a obra magna do Novo Testamento, a carta, as epístolas do apóstolo Paulo, às igrejas, bem como aos seus cooperadores na fé, e que são até hoje um fundamento sólido para a igreja em Cristo Jesus. Como o Senhor usou o seu servo na época da propagação do Evangelho nas terras tanto da Ásia quanto da Europa, e o Espírito Santo também sabiamente dirigiu estas mesmas palavras e estes mesmos ensinamentos para que chegassem até a atualidade e nos alcançassem, e assim pudessem nos orientar em relação à maneira como devemos vivenciar a nossa fé. Assim nós temos, em todo esse conjunto de estudos de introdução ao Novo Testamento, uma análise acerca desses campeões da fé que foram levantados pelo nosso Senhor. Evangelista Mateus, Marcos, auxiliando Pedro conforme a tradição, Lucas, auxiliar de Paulo, compositor do Evangelho e de Atos, livro histórico, Novo Testamento, o apóstolo Paulo, levantado pelo Senhor Jesus Cristo como apóstolo dos gentios, autor dessas 13 epístolas, a sua extensa obra, a análise que fizemos acerca dela, Pedro, João, Judas, meu irmão do Senhor, bem como Tiago, que também foi líder da igreja, e temos então esta grande referência para todos nós, né? Que nós possamos analisar de forma séria e cada vez mais aprofundada este importante tesouro que nos foi legado, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada. Agradeço a você por ter continuado conosco durante toda essa aula. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Já alcançamos aí o número de vossa colaboração conosco. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.